revoltada contra Jeremias, Jeremias começou a pedir ao Senhor: Senhor, aquela aliança que foi quebrada lá, a maldição daquela aliança que cai sobre esse povo e tal, começou a reclamar, e o Senhor repreendeu Jeremias. Foi aonde que o Senhor, que chegou até aqui esse ponto, né, de o Senhor dizer para Jeremias, né, que é aqui no 18 que eu li, né, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Dispõe. Eu acredito que Jeremias estava ocupado, né, pastor? Ele estava ocupado, e o Senhor disse: dispõe-te, fica livre, né? Ele era um profeta. Talvez ele estivesse ocupado, aqui não fala sobre isso, mas talvez estivesse ocupado, o Senhor fala: dispõe. É porque ele estava ocupado com alguma coisa. E o Senhor diz: dispõe, fica livre, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Por que o Senhor não falou com Jeremias ali, naquele lugar, naquele momento, onde ele estava ali? Porque o Senhor tinha algo a realizar na vida de Jeremias. Então o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. E Jeremias se dispôs e desceu à casa do oleiro. E quando chegou lá, ele viu o oleiro fazer um vaso. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele estava fazendo aquele vaso lindo ali, sobre aquela roda. Os irmãos devem conhecer o processo, né, de fazer o vaso, pegar o vaso ali, ficar fazendo aquele vaso. Acredito que um vaso muito bonito, Jeremias, o oleiro fez. E Jeremias, talvez até aquele momento ele não estava entendendo nada. Por que o Senhor mandou descer a casa do oleiro? Por que o Senhor mandou Jeremias descer a casa do oleiro? Também estava sem entender: meu Deus, por que o Senhor não falou comigo lá mesmo onde eu estava? Por que o Senhor mandou eu descer a casa do oleiro? Aleluia. Mas ele ficou observando aquele oleiro a fazer o vaso. E no momento que ele fazia aquele vaso lindo ali, porque depois que o vaso já estava pronto, o vaso caiu e quebrou. E o oleiro, em vez de ele pegar aquele vaso, jogar fora, né? Não, ele pegou aquele vaso e pegou, amassou de novo, e fez ali aquela massa, fez de novo, e fez outro vaso, mais bonito ainda do que aquele que ele estava fazendo. E Jeremias ficou ali observando. Então a palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, louvado e glorificado o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos nesta noite que nós somos o vaso. A casa do oleiro, aqui onde nós estamos. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos na casa do oleiro. A casa do oleiro aqui é a igreja. E quem é o oleiro? Jesus é o oleiro. Aleluia. E nós somos o vaso. Aleluia. É isso que o Senhor queria que Jeremias entendesse ali naquele momento. Porque o Senhor, ele tinha poder para libertar aquele povo. Ele tinha poder para transformar a vida daquele povo que estava ali em pecado. Né? Talvez eles estavam fazendo com que aquele povo, que Deus fez com o povo do Egito, né? Fez com o faraó, que o faraó endurecesse o coração, né? Para que não deixasse o povo sair do deserto. Talvez eles estavam também fazendo com que, né? Aquele povo, deixando com que aquele povo pecasse, é claro, o Senhor não estava. O Senhor está permitindo, para que provar a fé de Jeremias, talvez. Porque, irmão, não acontece nada sem permissão de Deus. O Satanás não tem poder de tocar nas nossas vidas se o Senhor não permitir. Ele não tem poder. Ele só vai até onde nós deixamos. Se nós demos legalidade a ele, então ele entra. Aleluia. Né? Então aquele povo está naquela desobediência ali, e Deus talvez estava querendo ver até onde ia a fé, a perseverança daquele homem, de Jeremias. Porque a palavra do Senhor diz que
né, adorando a Deus estranho. Jeremias era um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem temente, um homem obediente ao Senhor. Ele obedecia a palavra do Senhor. Ele foi um homem que ele foi separado e ele recebeu uma ordem do Senhor, que ele não tivesse filho, que ele não se casasse naquela terra e que ele não tivesse filho naquela terra. Já porque o Senhor sabia que aquele povo iria se contaminar, talvez. Então o Senhor deu essa ordem a Jeremias, mas Jeremias se sentia angustiado por isso. Ele foi um homem diferente, ele foi um homem separado para fazer a obra do Senhor. E o Senhor queria ele livre, por isso o Senhor disse aqui, dispõe-te e desce. O Senhor queria um homem livre para fazer a obra do Senhor. Assim como o Senhor quer hoje, irmãos, que nós sejamos livres para fazer a obra dele, que nada nos prenda de fazer a obra do Senhor. Que nós possamos dispor a descer a casa do oleiro, que nós nos dispomos a ser vasos de honra na presença do Senhor. Irmãos, nós sabemos que o Senhor é oleiro e nós estamos na casa do oleiro. E nós somos vasos. E na casa do Senhor há vários tipos de vasos. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos quando nós vamos numa loja e ver vaso, a gente vê vaso de todo tipo. É vaso pequeno, é vaso grande, é vaso bonito, é vaso feinho, de vários tipos, vaso colorido. Há vasos de vários tipos. Na casa do Senhor também há vasos tipo, não falando que o Senhor é feio, não, não vai ser feio, tá? Somos bonitos, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor não queria que aquele homem pegasse um vaso, um pedaço do vaso ali e emendasse. Né? Que o oleiro pegasse aqueles pedaços ali e colasse. Como muitas pessoas fazem, pega um vaso e cola. Não. O Senhor fez com que Jeremias entendesse ali aquele mistério. Porque era mistério, irmão, ali era o mistério de Deus. Aquele homem, o oleiro pegar um vaso e fazer de novo. Talvez Jeremias pudesse ver, talvez não espedaçou todo, ficou os pedaços, Jeremias podia pensar assim, aquele homem podia ter colado aquele vaso. Por que ele fez tudo de novo? Porque ele amassou tudo de novo, fez de novo. O Senhor, irmãos, ele quer vaso de honra, ele não quer vaso trincado, não. O Senhor não quer vaso com rachadura, vaso colado. O Senhor quer vaso perfeito, vaso de honra diante dele. Aleluia. Vaso que o Senhor possa encher. Como o Senhor vai encher o vaso trincado? Não vai ficar cheio, irmão. O azeite vai